Olá, tudo bem? Querido, é um prazer poder estar contigo. Talvez você tenha sentido um pouquinho a diferença dos horários que eu tenho postado os vídeos. E talvez vai sentir uma diferença num elemento diferente na minha visão hoje. Já há alguns dias eu vinha sofrendo com o problema da falta dos óculos. Estava precisando de um recurso extra para poder ler. E por esta razão alguns vídeos atrasaram para eu poder cumprir contigo esse compromisso. Tá bom? Mas eu acredito que a partir de amanhã nós começamos a voltar a uma normalidade. E hoje eu quero entrar contigo com o capítulo número 11 do livro Eventos Finais. O capítulo número 11, ele fala sobre os enganos satânicos dos últimos dias. São realidades que nós vamos viver dentro desta batalha, dentro deste conflito. E permita-me partilhar contigo os pensamentos da escritora Ellen White, como o que ela diz na página 155 do livro Eventos Finais. Aproximando-nos do fim da história terrestre, Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Sabe, querido, dentro desta batalha, ele se infiltrará nas mais diferentes áreas. E dentro da página 156, a escritora americana Ellen White diz que temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora, ao falar dos problemas internos que sofreremos dentro da igreja. No entanto, Satanás, ele utilizará, mediante dois grandes erros, ele procurará induzir o povo em suas malhas. Quais são eles? Primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, a santidade do domingo. Esta será a forma que ele tentará enredar o povo em suas armadilhas. Antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um despertamento nestas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está agindo com eles. Assim como haverá um despertar dentro da igreja de Deus, Satanás tentará personificar e até mesmo falsificar um reavivamento em outras áreas para induzir o povo numa outra direção. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Sabe, amado, não é um culto barulhento, não é um culto movido com coisas extraordinárias que fará a diferença para mim e para você. Na verdade, o que fará a diferença é exatamente aquele que pela humildade sintamos a presença de Cristo Jesus. Sabe, nesta última batalha, alguns elementos serão assustadores. Você lembra que ele utilizará dois enganos para enredar o povo. Primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, a santidade do domingo como dia de guarda. Por esta razão, anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Não é difícil que os anjos maus, para representar tanto os santos como os pecadores que morreram,
e tornar estas representações visíveis aos olhos humanos. Estas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos do caráter mais sensacional à medida que nos aproximarmos do tempo do fim. Os anjos de Satanás, eles tentarão personificar aqueles que morreram, mas não para por aí, vai um pouco mais além. E o próprio Satanás, o que ele fará? Diz a escritora na página 162 que Satanás sairá a campo e personificará a Cristo, representará mal, usará mal e perverterá todo o seu alcance. Sabe, querido, Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Então ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. E efetua isto, personificando a Cristo Jesus. Mas nesta personificação haverá um ponto notável de diferença. E o ponto notável de diferença é que Satanás apartará as pessoas da lei do nosso Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico e serão consideradas então como curadas. São os prodígios da mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará até mesmo descer fogo do céu à vista dos homens, algo que nunca lhe foi permitido. Símbolo da presença e da aprovação de Deus, o fogo descendo do céu antes da vinda de Jesus será personificado pelo próprio Satanás. No entanto, querido, Satanás virá para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nesta época aparecerá o anticristo como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará a Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí você pergunta, mas pastor, como que eu vou conseguir me proteger neste momento? Bom, filho, veja o que nos diz a escritora, citando a própria palavra de Deus. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade, ela precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra. Recebei o externo da palavra, ou melhor, o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. Que possamos nos concentrar na palavra de Deus, que nos trará a sabedoria para nos conduzir ao lar de glória e ao lar eterno. Amanhã a gente lerá o 12º capítulo, que traz por título A Sacudidura. No entanto, que Deus esteja contigo, te abençoe e te guarde com o poder dos santos anjos.